darei a conhecer as minhas palavras. Versículo 24. Mas, por que clamei? Recusaste, porque pedi a minha mão, e não houve quem desse atenção. 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. 27. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. 28. Então a mim clamarão, mas eu não poderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto, Verão o fruto do seu provimento e dos seus próprios conselhos. Nem farão, nem voltarão. Os netos são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de visitar os leva à perdição. Mas quem me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. amém, meus irmãos. Perceba como começa esse trecho bíblico e ele diz assim: a sabedoria grita nas ruas. E no versículo 33 diz: mas o que der ouvidos habitará seguro. Meus irmãos, quando nós vivemos num mundo como o nosso, que jaz do maligno, conforme diz as Escrituras, a sabedoria parece que está correndo daqueles que não amam a própria sabedoria. E se olharmos atentamente ao relato das Escrituras, perceberemos que essa sabedoria ela reflete muito daquilo que Cristo é. E se Cristo é a sabedoria ao qual as pessoas desprezam desse mundo, e a sabedoria que as pessoas desse mundo estão correndo dela, nós precisamos perceber e receber essa sabedoria como uma sabedoria que vai nos guiar todos os dias de nossas vidas, entendendo que ela não só ela é uma sabedoria que representa a sua própria palavra, mas também a sabedoria que é representada no próprio Cristo. E que bom, meus irmãos, que fomos alcançados por essa sabedoria. A elas não estamos correndo, ou dela não estamos correndo. Dela não estamos fugindo. Dela nós amamos e bebemos dessa fonte inesgotável. O Senhor nos deu ouvido para ouvir e nele habitar seguro. O incrédulo, ou o ímpio, ou o ingênuo estão zombando da sabedoria. Nós não somos desses. Somos daqueles que retemos a sabedoria e a praticamos. Não só a praticamos, como também vivemos por ela. Percebe, meus irmãos, como essa sabedoria é a própria representação do Cristo? É nele que encontramos a segurança. É nele que habitamos seguro. É nele que encontramos a tranquilidade para viver o tempo de mal e temor. Nele encontramos a nossa segurança, meus irmãos. Você percebe isso? Notam que a palavra de Provérbios, capítulo 1, versículo 21 a 33, está falando de uma sabedoria onde nós encontramos segurança. Em um mundo que não há segurança, em um mundo que há vozes e falsas verdades implementadas justamente por conta do pecado, vemos a sabedoria gritar nas ruas e nós que aqui estamos ouvindo ela com prazer e grande alegria. Eu estava cantando com os meninos saindo do carro e dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Que o seu coração esteja feliz, porque a sabedoria do Senhor será derramada nessa manhã. A pessoa de Jesus Cristo, ela será para o nosso coração anunciada mais uma vez. E se essa semana foi uma semana difícil para você, eu preciso dizer, você encontrou lugar seguro para os seus corações. Que o Senhor, por sua livre bondade, possa nos dar a instrução necessária nessa manhã. E conforme a atuação do Santo Espírito, Ele seja o nosso mestre a reger todas as coisas nesse dia. Amém? Pedir o pastor Carlos para orarmos nessa manhã com a graça do Senhor. É verdade, meu irmão. É verdade. Pedir o pastor Carlos para orarmos nessa manhã em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, amém. Senhor, mais uma vez, vai dar diante da tua presença. Mais uma vez, nós damos continuidade a te louvar neste dia, porque só o Senhor é merecedor de todas as coisas. Nesta hora, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra. Aleluia! Que foi aqui falada, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor que é a sabedoria. O Senhor é que nos diz, Pai, a cada minuto, a cada segundo. Nós que nesta manhã seja uma manhã de reflexão, e tudo aquilo que o Senhor vai falar, através do estudo, e tudo aquilo que o Senhor vai dizer, Pai, através da tua palavra. Nós te louvamos porque nós estamos meninos dos teus olhos, ó Deus, como diz a tua palavra. Nos ajuda, Pai, nesta caminhada, ó Deus, porque Deus, esta caminhada não é fácil, mas com o Senhor se torna fácil. Esta caminhada é difícil, mas com o Senhor se torna fácil. E nesta hora, Pai, nós queremos te agradecer pelo teu chamado, te agradecer pelo teu carinho, te agradecer pelas tuas misericórdias, te agradecer porque tu és Deus. Amém. Não importa o que nós passamos, mas o Senhor nos perdoa, Pai. Deus, obrigado por tudo. Nesta hora, Deus, damos um ministério de louvor. Toma o teu Espírito vai estar ministrando, para entoar aquilo que a tua igreja está ensinando, Pai. E através do louvor, através da palavra, vai ser cheio do teu Espírito Santo nesta manhã. Que esta manhã seja uma manhã de edificação, que esta manhã seja uma manhã prazerosa nas nossas vidas, porque nós não temos ninguém a não ser o Senhor. Ó Deus, vai continuando a obra que o Senhor preparou nas nossas vidas, para um dia nós estarmos juntos com o Senhor, cantando e louvando o seu santo nome. Glória a Deus. Esta hora para nós te louvar, nós te agradecemos. É no nome do Senhor Jesus. A igreja diz. Amém. A igreja diz. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa manhã? Dá uma glória a Deus aí pro Senhor. Aleluia. Deve estar neste lugar. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
só anda feliz. Aí eu disse para ele, é Jesus. As pessoas às vezes só pensam que a felicidade está nas coisas materiais. Mas a presença de Deus na nossa vida é testemunho. Aí eu disse para ele, é Jesus na minha vida. Ele, Jesus é bom. Ele transforma vidas. E a minha foi transformada por Jesus. Ele me salvou. Então eu ando assim, na medida do possível, eu ando falando de Jesus no meu trabalho, né? Amém, irmãos? Amém. Vamos aplaudir o nosso rei. Ele está aqui nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nesse momento vamos trazer com alegria nossos dízimos e nossas ofertas. E você também está convidado a abraçar o seu irmão que você não viu na semana passada e está vindo hoje. Você vai sair do seu lugar trazendo seus dízimos e suas ofertas e abraçando o seu irmão, amém? Glória a Jesus!
meus irmãos, as crianças que puderem, estejam aqui na frente para a gente orar por elas e colocarmos ela lá na nossa escola bíblica dominical. Tem o João Felipe, Bento e os irmãos meninos que chegarem mais aí, né? Vamos orar? Oi? Ah, sim, a gente vai aproveitar. Vamos aproveitar. Bento. Vem, Rebequinha. Eu vou pedir para a pastor Bruce. E as crianças estão chegando aí, meus irmãos. Puxa elas para cá. As que estiverem chegando agora. Eu vou pedir para o pastor Bruce para orar pelas crianças, pela vida delas, para que elas possam conhecer a Jesus e amar a sua palavra. Bom dia, meninos. Bom dia, Vamos orar? Senhor Jesus, é um privilégio poder falar contigo. E nós chegamos neste momento especialmente a favor destas crianças. Que privilégio elas têm de ouvirem a tua palavra desde pequeno. E nós pedimos que o Senhor possa abençoar a palavra no coração deles para, primeiramente, serem salvos, se ainda não são, e aprenderem a amar Jesus de todo o seu coração. Amém. Nós pedimos dos professores que o Senhor os use em suas vidas. Nós rogamos no nome glorioso de nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos lá, devagarzinho. Paulo, você consegue colocar o pedestal para você? Eu vou perguntar para eles. Não, para eles. Bom, meus irmãos, nessa manhã nós temos a alegria, os irmãos já viram, de receber o pastor Bruce e irmã Eliana aqui nessa manhã, onde sempre nos alegra em recebê-los. Sempre é muito bom estar com eles aqui. Os irmãos já conhecem e, ao mesmo tempo, meus irmãos, nessa nossa escola bíblica dominical, que desse ano, nós faremos uma mudança em nossa temática, em nosso tema. Nós trabalhamos durante quase 3 anos as doutrinas cristãs bíblicas. Essas doutrinas cristãs nós passamos durante 3 anos lidando com cada uma delas. Terminamos agora com a cristologia, que foi, ou a doutrina de Cristo, que foi a nossa última temática. E agora nós vamos para uma série, uma jornada de estudos, naquilo que nós chamamos de doutrinas bíblicas práticas. Quais são essas doutrinas bíblicas práticas? Evangelismo, missões, autoconfrontação, apologética, a defesa da fé, ética cristã e moral. Temos, além de missões e evangelismo, temos a estrutura de ética sendo estudada especificamente, como aprender a defender a fé, como proclamar o evangelho no evangelismo. Então, a partir de agora, nós vamos fazer essa mudança na nossa escola bíblica dominical e vamos começar especificamente com uma doutrina prática que julgo, pastor, ser a doutrina cristã mais necessária hoje para o nosso tempo.
aconselhamento bíblico, que é a temática que vamos começar a lidar a partir de agora, é realmente uma das doutrinas mais importantes para o nosso século XXI. Nós perceberemos aqui, além da palavra de pastor Bruce, o decorrer das nossas aulas aqui pela manhã, que se tivéssemos uma temática importante para estudar nessas doutrinas práticas, aconselhamento seria ela. E por quê, meus irmãos? Porque o ser humano, ele tem um problema que ele não sabe, mas é o problema do coração. E para chegar ao coração, meus irmãos, só a palavra de Deus. Para chegar ao coração do ser humano e transformar e promover mudanças, como nossa irmã Cristiane falou aqui agora, sobre mudanças que procedem do coração, só a palavra de Deus. Então, veremos como essa mudança ela acontece, como ela é promovida e como no final, além de Cristo ser glorificado, também veremos como a sua igreja ela é edificada. Então eu quero muito que os irmãos, como sempre fazem, estejam com a atenção sobre o início dessa jornada dentro da temática de aconselhamento bíblico. No final, meus irmãos, espero de Deus que os irmãos possam sair daqui preparados a levar a palavra de Deus para todo aquele que necessita. E como tem gente necessitada da palavra de Deus, meus irmãos. Como tem gente carente da palavra de Deus. E precisamos treinar, isso mesmo, treinar a igreja a comunicar as verdades, porque perceba, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, todo mundo que lhe olha querendo pedir algum tipo de conselho, algum tipo de direcionamento. Se sabe que você é cristão, então volta e meia vai dizer, rapaz, como é que eu faço para me alimentar bem? Eu estava vendo o livro da irmã Larissa ali nesse instante. Como é que eu faço para me alimentar melhor? Como é que eu faço para poder viver a realidade do meu casamento em crise? Como é que eu faço para viver a minha realidade se eu tenho tanta avareza? Como é que eu faço para viver em um mundo que promove tanta promiscuidade e hipersexualidade, como veremos em algum momento dentro dessa jornada? Como eu posso fazer dentro do aconselhamento bíblico e aprendendo o aconselhamento bíblico a falar no meio de tantas vozes nesse mundo? Então espero no final que estejamos saindo daqui dessa escola bíblica dominical, não somente nesta hoje, mas também na nossa jornada que iremos trilhar nesses dias, dentro do aconselhamento bíblico, a sair daqui equipado com a graça de Deus. Então que o Senhor nos abençoe nessa jornada. Então eu pedi para o pastor Bruce vir aqui à frente. Os irmãos já sabem, pastor Bruce quando vem, é dia de, além de ouvir sabedoria, também de você comprar sua Bíblia, renovar sua Bíblia que tiver aí desgastada, ou se bem que a Bíblia é desgastada é até um bom sinal, né, pastor? Mostra que quem está usando bem, né? Mas se quiser comprar algumas literaturas, tem alguns livros, além de que pastor Bruce vai estar indicando, tem alguns livros também que são relacionados com a área de aconselhamento bíblico. Então, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar pela vida de pastor Bruce nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque como sempre, ó Deus, o Senhor sempre tem usado ao teu servo a nos falar. Então nessa manhã não seja diferente, Senhor. Que no final o Senhor receba toda a glória, ó Deus, e que o Senhor também possa, por sua graça, edificar a tua igreja. Abençoa, ó Deus, a Igreja Batista, a Igreja Bíblica Batista do Planalto, que se reúne ali em Tinga, ó Deus, nesse momento. Que o teu Santo Espírito venha falar com o teu povo nessa manhã também. Guarda os obreiros e servos que ali estão a pregar a palavra, e o que o Senhor os guarde. Abençoa a família de pastor Bruce e irmã Eliana, que também está aqui conosco. Abençoa seus filhos, seus netos, e que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, dê a graça e continue a dar a
tua graça, ó Deus, sobre a vida deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia tem nos sustentado. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos por tudo. Amém. Não esqueça de orar pelos bisnetos também, viu? Ou é Brincadeira. verdade. Para mim e para a Eliana, sempre é um prazer estar com os irmãos aqui. Nos alegra muito. Falando nessa parte do preparo de doutrina, eu louvo a Deus ouvir o que vocês têm feito assim. Me faz lembrar o nosso filho mais velho, quando um rapaz pediu para começar um relacionamento com a Melissa, a filha dele, preparo para se casarem. Ele disse: olha, eu criei a minha filha, ele, o que estava interessado em casar-se com a filha, foi criado num lar cristão também, e ele disse: a coisa que vocês vão fazer para se preparar, vocês cada um precisa escrever o que vocês entendem das doutrinas bíblicas. Não é mais confiar, dizer eu creio na Bíblia porque meu pai e minha mãe ensinaram assim, eu creio em Jesus por causa do meu pai e minha mãe. Agora é a hora de você dizer o que você crê. E graças a Deus, Deus tem abençoado eles. Nesse mês é para nascer o sexto filho. É a serva do Senhor e o marido também. Muito bem, abram as suas Bíblias em Colossenses capítulo 3 e nós vamos em Colossenses 3 para o versículo 16. Tá? Colossenses 3 e 16, vamos ler este versículo, vamos começar o nosso assunto de aconselhamento bíblico com este versículo, para então prosseguir com alguns outros também. A palavra do Senhor diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Senhor, nós estamos aqui reunidos a Te ouvir nesta manhã e, portanto, nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo para nos instruir nos Teus caminhos, para sermos igreja como o Senhor planejou. E nós rogamos assim no nome precioso de nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Você viu aí neste versículo a palavra aconselhai-vos, especialmente isto que nós queremos chamar a sua atenção. Este assunto é um assunto bíblico. Primeiramente, deixa eu dizer que aconselhar, essa palavra aqui significa admoestar ou avisar, às vezes repreender gentilmente. Por que é que pessoas precisam serem avisadas ou admoestadas ou repreendidas? E aliás, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz que a palavra foi dada para isto, mas é porque nós somos pecadores, né? Redimidos, salvos pela graça do Senhor, sim, mortos para o domínio do pecado, sim, mas ainda assim ofendemos a Deus. E por isso, note bem,
quem é que deve dar conselho? Admoestai-vos uns aos outros. Nós vivemos em dias quando até de igrejas evangélicas acham que isto é trabalho de um psicólogo, uma pessoa formado e assim por diante. Mas aqui o texto está dizendo que é responsabilidade toda a igreja. Compete a todos na igreja se prepararem para o ministério de aconselhamento bíblico. Agora, qual é o preparo? Porque a igreja também precisa de preparo, assim como gostamos nos nossos dias de olhar para os profissionais, né? O texto diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O preparo mesmo é com essa palavra. Nós precisamos, essa palavra habite, ela vem do verbo habitar. Fala assim do lugar onde a gente mora, onde a gente gasta tempo. Isto é, aqui está dizendo que nós precisamos gastar tempo na palavra de Deus. Ela precisa ser algo amado por nós. E enquanto estamos estudando ela, nós devemos estar então refletindo o que esse texto tem a mim dizer para a minha vida hoje. Está certo que, em termos do estudo bíblico, nós precisamos compreender o texto primeiramente, nós precisamos saber interpretar a palavra, e aqui na igreja você é instruído quanto a como interpretar a Bíblia. Mas depois de entender o texto, então precisamos passar até a questão de aplicação da palavra em nossas vidas. Então, este versículo nos ensina que aconselhamento é coisa que todo servo do Senhor deve fazer, e especialmente a concentração aqui está nisto, está em aconselhar a igreja. A finalidade é porque o Senhor quer que sua igreja seja santificada. Nós somos em Cristo chamados de santos. Agora, eu quero também levar vocês a um texto no Velho Testamento que me chamou especial atenção. Êxodo capítulo 18, o segundo livro da Bíblia. E Moisés, esse grande servo do Senhor, recebe um conselho aqui do seu sogro. E nós encontramos aqui neste texto a palavra conselho. Então, quero começar a partir do versículo 18. Faz algum tempo que Moisés e o seu sogro não têm visto um ao outro. Moisés tinha morado com ele há alguns anos, casou com a filha dele, tiveram 2 filhos. Moisés foi ao Egito, enviado por Deus para tirar o povo de lá, debaixo de grande devastação do poder do Senhor. E agora estão caminhando para a terra prometida pelo Senhor. No versículo 14 diz: vendo, pois, o sogro de Moisés
tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol. Um dia longo, né? E a fila de gente aí para falar com Moisés. Versículo 15. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. É bom que façam isso, que venham consultar a Deus. O que Deus quer para mim nesse sentido? É bom, né? Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então, é fácil, nesse sentido, aquele que conhece a palavra de Deus, é fácil ele ficar orgulhoso e passar a pensar que somente ele sabe ajudar as pessoas. É uma das coisas que eu tenho que lutar com isso. Eu tive privilégio que, acredito, poucos de vocês tiveram. Meus 4 avós eram crentes no Senhor Jesus Cristo. Meus pais já eram crentes antes de eu nascer. Meu pai ensinava a gente todo dia na palavra. Papai foi muito fiel nisto. Mas, semelhantemente, Moisés foi um servo do Senhor, foi criado nos caminhos do Senhor. Todo mundo vem para ele. E o sogro então passa a falar com ele no versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Ele é bem direto, né? Se lembra? Ele não tem nem tido muito tempo para reatar o relacionamento. Ele está chegando agora, depois de a gente não sabe quanto tempo, desde quando Moisés tinha saído para o Egito, mas certamente aquelas 10 pragas ocuparam algum tempo, pelo menos meses, talvez mais do que um ano. E o sogro não é direto: não é bom o que você está fazendo, não. Mas ele não só diz não é bom, mas aí ele vai dar conselho. Versículo 18: sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Nota bem, então, o prejuízo não somente é para Moisés, mas para o povo também. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. Aí está a palavra que nós estamos estudando hoje. E Deus seja contigo. Apresenta o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Em outras palavras, Jetro, no caso é o sogro de Moisés, ocupe uma parte do seu tempo ensinando às pessoas a palavra de Deus, para que eles consigam primeiramente integrar a palavra em suas próprias vidas, para também ajudar outros. E eu tenho certeza aqui que o pastor Marcelo deseja isto em relação aos irmãos, aprendendo quanto ao aconselhamento bíblico, primeiramente
precisa afetar as nossas próprias vidas. Nossas vidas precisam serem transformadas por meio destas verdades e, secundariamente, então, nos prepara para ajudar a outros, servindo o Senhor assim. Então, Moisés ensinando o povo vai por diminuir os problemas, mas em segundo lugar vai preparar estas pessoas para saberem ajudar outros também. Ok? Versículo 21. Procure dentre os homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, ponham-nos sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem o povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Pastor, como na verdade hoje a escola dominical, boa pergunta, né? É interessante Sim. que Jétro, é interessante que Jétro tem uma visão diferente da que Moisés está tendo, né? Sim. Para Moisés, o que ele está fazendo parece ser bom aos olhos, mas interessante que Jétro tem uma visão aqui que isso não é bom. É a primeira dinâmica de apontar, olha, isso aqui não vai ficar bem depois. E depois ele diz assim, olha, eu tenho um jeito bom que eu vou lhe aconselhar para ficar bem. Então é interessante, irmãos, que o aconselhamento ele gira em torno disso, de apontar o erro e direcionar para o caminho correto. Amém. Resumiu muito bem o que ele está fazendo aqui. Olhando então como esses dois versículos, 21 e 22, mencionam algumas qualidades importantes de quem vai receber este ensino e também transmitir. Primeiramente, uma capacidade importante do bom conselheiro é saber ouvir. Tem gente que fala demais, e a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta transgressão, e um meio de transgredir é dar um conselho errado que espalha o erro em vez de ajudar. Provérbios 18, versículo 13 diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, é importante a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer. Nós precisamos orar para ouvir bem em termos de saber ajudá-los nos problemas que enfrentam. Mais um conselho aí, tendo ouvido, é muito importante a gente saber guardar confiança estendida para a gente. O fato é que eu, na minha experiência de anos, tenho visto que muitas vezes pessoas têm medo de ir para alguém falar sobre um pecado em sua vida, com medo de que aquela pessoa a quem ela fala sobre o seu pecado vai espalhar para todo mundo. Então, a gente precisa ser bom em ouvir, mas nós precisamos estender para aquela pessoa a confiança de que nós não vamos espalhar.
aquilo que Mateus 18:15 diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, arraste a teu irmão. Não é para ficar espalhando. Agora, numa manhã como esta, a gente não pode entrar em muitos detalhes, mas a verdade é que às vezes, mesmo que uma pessoa peça segredo, a gente tem que falar. Só para dar um exemplozinho, me lembro de uma mulher que falou comigo lá em Canindé, no Ceará, sobre um caso de adultério que estava acontecendo na igreja. Um homem adulterando e a esposa dele não sabia, a esposa do outro com quem ele estava adulterando também, recebendo, e a pessoa dizendo: não é para falar para ninguém. Em caso assim, a gente tem que falar, né? Só pode ter solução sendo confrontado o pecado neste caso. Mas, de modo geral, a pessoa pedindo segredo, ou mesmo não pedindo, a gente deve guardar em segredo. Pessoas devem se sentir à vontade de falar com a gente, confiando que a gente não vai espalhar para outros, a não ser que seja necessário. Outro conselho que eu daria aqui é isto: nenhum de nós vai saber resolver todos os problemas que chegam para nós. E é bom que a gente tenha a humildade de dizer: olha, eu não sei como te ajudar neste caso. É melhor que a gente seja honesto. Digamos, por exemplo, que uma mulher vem para você dizendo que o marido dela está adulterando e ela não sabe o que fazer. Você sabe que o divórcio é um pecado que Deus odeia, mas não sabe bem o que a Bíblia ensina que deve fazer no caso do cônjuge ferir a ordem do Senhor. Se você sabe alguém que está mais bem preparado que você, que pode ajudar aquela pessoa, indica, né? É melhor fazer assim do que a gente dar conselho errado. O livro, o manual que Deus nos deu, é bem grande, né? Não é de um dia para o outro que a gente aprende o que está aí. 75 anos não são poucos, às vezes até mais recente, que eu digo: só agora que eu venho aprender uma coisa como essa tão importante. É tão limitado o nosso saber. É bom aprender, mas também neste caso é bom referir a pessoa a alguém que está preparado melhor. É isto que significa essa parte aqui, onde Jétro diz: toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmo julgarão. Então, Jétro diz: vai ter umas coisas que você, Moisés, vai ter que resolver, mas muitas das outras coisas, você ensinando, preparando as pessoas, elas já vão poder resolver estes pecados.
Outras qualificações que ele menciona são tementes a Deus. Isto importa em vez de temerem os homens. Às vezes a pessoa teme ofender a pessoa, e porque teme ofender a pessoa, deixa de fazer o que Jetro fez aqui. O que você está fazendo não é bom, né? Aliás, nisto eu teria que dizer que a minha esposa é um bom exemplo disto. Dizer que determinadas coisas não são boas, né? Ela não se preocupa como é que a pessoa vai responder, se ofende, ela vai direto. Para dizer que não é bom e dizer a verdade. Homens de verdade é a próxima qualificação que ele menciona: honestos, corajosos, que aborreçam a avareza. Estes então não fazem o que fazem para ganhar dinheiro. Qual é o bom resultado? Ele diz: será mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Evita assim que a pessoa e até a esposa sofram o burnout, né? Se exaustando. Eu entendo bem que o pastor Marcelo, o pastor que Deus lhes deu, ele está trazendo agora este estudo para vocês, sim, para afetar as suas vidas, mas para preparar que vocês saibam ajudar outros também com estes conselhos. Ele está à procura de capacitar vocês para toda boa obra. Como ele mencionou, até preparo em relação a como confrontar pecadores nos seus pecados e evangelizá-los, e depois ver o crescimento, a santidade dos salvos. Versículo 23, ele continua dizendo: se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. A ideia é que se não fizer isso, não vai aguentar não, né? E assim também todo este povo se tornará em paz ao seu lugar. Que bom conselho! E Moisés seguiu isto. Em Provérbios capítulo 11, eu quero notar aqui outro versículo que fala de conselho. Provérbios 11 e 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Você quer um conselho? Uma das coisas que mais impede o nosso crescimento espiritual é o orgulho. O orgulhoso não procura conselho. O orgulhoso acha que sabe e por isso simplesmente vai e faz. E isso não é nem diretamente a questão cristã, mas eu tenho visto algumas pessoas comprar um carro pela primeira vez. Nunca teve carro antes, e quantas vezes a pessoa não desperdiçou o dinheiro porque comprou um abacaxi. Só para dar muito prejuízo. E se tivesse reconhecido, eu não tenho uma experiência com carro, eu vou procurar alguém que conhece,
possa me dar conselho. E no final de contas, mesmo que eu disse compra de carro não é diretamente uma questão espiritual, mas no final de contas envolve a administração dos bens que Deus nos deu, e então tem a ver com a vida cristã. A pessoa humilde, ele busca conselho. E nota bem, o versículo diz aqui, na multidão de conselheiros a segurança. Quer dizer, ele não busca conselho só de uma pessoa. Sim, a gente precisa cuidar com quem a gente busca conselho. A gente encontra pessoas, por exemplo, que já tem decidido, digamos que é uma pessoa que foi divorciada e quer casar de novo. E elas buscam conselho já decidido o que querem fazer e vão buscar conselho até que ouvem aquilo que querem ouvir. Esta pessoa, na verdade, não está buscando primeiramente servir a Deus e fazer a sua vontade. Mencionei Mateus capítulo 18, deixa eu ir lá com vocês um momentozinho. Mateus 18, a instrução que Jesus dá quanto à sua igreja, a igreja que nem se começou ainda, mas ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aqui não é nem que a pessoa está vindo, buscando conselho, aqui é a pessoa indo para um irmão em Cristo para aconselhar, para dizer: meu irmão, o que você está fazendo ofende a Deus. Não devemos ter a visão que é meramente uma ofensa contra nós mesmos, pode ser, mas é contra o Senhor. E o propósito nisto é corrigir o problema, até sem precisar vir para o pastor Marcelo e dizer: tal e tal pessoa pecou. O começo é por aí. É a igreja ajudar uns aos outros a viverem, sim, em santificação, primeiramente procurando trabalhar a sua própria vida, mas buscando a mesma coisa para os outros também. Versículo 16 continua dizendo: se porém não te ouvir, aí pronto, eu já fiz a minha parte, a pessoa não atendeu, então não. Aí Jesus diz: se porém não te ouvir, quer dizer, não é só questão de te escutou, aqui significa que não se arrependeu, não abandonou o pecado. Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Isto é a persistência. Não é falta de amor confrontar um irmão com o seu pecado, mostrando o perigo e mostrando também, dando esperança que em Cristo pode vencer aquele pecado. Mas se não atendeu sozinho, perseverar e levar mais alguém, em outras palavras,
se os outros não sabem sobre o problema, agora chegou a hora de falar. Com pessoas não fofocando, mas para acompanhar a gente para a resolução do problema. Nota o cuidado que a palavra de Deus tem em termos de evitar fofoca. Fofoca é um dos pecados que muito destrói uma igreja. E se foi a segunda vez e ainda não houve arrependimento e abandono do pecado, ainda não está na hora de dizer: pronto, terminou a minha parte. Versículo 17 diz: e se ele não os atender, diz-o a igreja. E se recusar a vir também à igreja, considera-o como gentil e publicano. Aí já são terceiro e quarto passos. Mas a maioria das questões devem serem resolvidas sem ter que chegar até esse ponto de até expulsar da igreja. Em Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículos 4 e 14, eu quero chamar a sua atenção. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, deixa eu começar de novo. Pois tudo quanto outrora, isso refere ao Velho Testamento, foi escrito para o nosso ensino. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isto é, foi escrito, deixa eu registrar aí, para nós, a fim de que pela paciência e pela conservação nas Escrituras tenhamos esperança. As Escrituras mostram os pecados de outras pessoas, a fim de nos admoestar a não viver aquilo, a ver as consequências. Consequência em relação a Deus, consequência contra outros. No versículo 14, ainda de Romanos 15, e certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestares uns aos outros. Nota bem aqui uma das qualidades do conselheiro bíblico. Ele precisa estar cheio de bondade, né? Cheio de conhecimento da palavra. E como precisamos então estarmos imersos na palavra dia a dia, para primeiramente praticar, para poder também exortar os outros. A maior necessidade do ser humano, então, é a salvação. Todos nós nascemos desde o momento quando fomos gerados. Foi gerado ali um pecador. E aí nos tornamos pecadores por prática também. Então, a maior necessidade do homem é nascer de novo, ser regenerado. Só Cristo pode fazer isto. Então, algumas vezes pessoas vão vir a vocês falando sobre o relacionamento que não vai bem. Tem um rapaz lá perto de onde eu moro que eu vim basicamente evangelizando ele toda semana no seu negócio e teve um filho fora do casamento e aí está com outra mulher agora com quem não é casado.
eu procuro com isso focalizar na necessidade da salvação dele. Muitas vezes nesta situação eu vou para Gênesis capítulo 3 e eu mostro lá, olha o conflito entre Adão e Eva, quando Deus pergunta a Adão: o que foi que você fez? Ele diz: a mulher. Ela nessa hora quer dar um abraço nele, um beijo. Ele aponta o dedo para ela? Com certeza não. Eu mostro assim o conflito, mas eu digo: olha, o conflito entre o casal é só um sintoma de onde está o verdadeiro problema. O conflito entre o casal começou quando desobedeceram a Deus, quando se afastaram dele. Então eu gosto muito de usar este texto para dizer: olha, vocês não vão resolver os seus problemas mesmo se não se voltar para Deus. Eu gosto de usar então um desenho de um triângulo onde tem Deus lá em cima, o homem aqui, a mulher aqui, e como os pecados entram entre eles dois, a solução é o homem se aproximar de Deus, a mulher se aproximar de Deus, e aí o espaço entre eles dois, quando se aproxima de Deus, o que acontece? Se aproximam mais um do outro também. Ao passo que o contrário acontecendo, se afastando cada vez mais de Deus, se distanciam também um do outro. Este é o começo, então, com as pessoas, mas é compreender que aí é só o começo. Aí tem o crescimento na vida cristã. Compreendendo Romanos 8 e 29, onde diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, eu estou dizendo isso para dizer: uma pessoa vem para você pedindo conselho, procure compreender e busque o Senhor nisto. Procure compreender se são salvos ou não. Nós vivemos em dias muito diferentes de quando eu era jovem lá no Ceará. Tem muita gente que professa a fé em Cristo, que não dá nenhuma evidência de ter nascido de novo, de salvação genuína. Então, se tem qualquer dúvida, deve começar com a questão do Evangelho. Veja primeiramente se a pessoa é salva pela graça do Senhor. Muito bem. Mariana, me dê os livros aí, ok? Eu quero mencionar, então, alguns recursos que são bons nessa área. Primeiramente, eu quero recomendar esse livro aqui, do John MacArthur, Introdução ao Aconselhamento Bíblico. É um livro que com certeza seria um recurso que lhe ajudaria muito a se preparar para dar conselho. Outro é este aqui, Instrumentos nas Mãos do Redentor.
vejo o subtítulo aqui: pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. É bem interessante esse subtítulo. A ideia é, então, a humildade de reconhecer: eu preciso de transformação na minha vida também, mas mesmo que não sou perfeito ainda, Deus me chama a servi-lo assim. Pense nisto. Qual é mais fácil? Enxergar o pecado dos outros ou o seu próprio? De quem? Pois bem, vocês estão unidos em entender isso. E se o seu desejo é de agradar o Senhor, o que precisa então? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar dispostos a receber exortação, conselho uns dos outros. E se nós entendemos que nós precisamos, e o Senhor nos ordena, nós precisamos estar fazendo isso também. Eu quero finalizar então. Ainda dá para um pouquinho mais. Uma das coisas muito importantes no Ministério de Aconselhamento Bíblico é transmitir esperança. E, por exemplo, quem que pode consertar um casamento desmantelado? Tem alguém que pode? Pois bem, talvez já faz anos que você procura consertar o seu cônjuge e a verdade é que a gente não consegue. Porque o problema começa no coração. Não estou dizendo com isso que, especialmente nós como maridos, não temos uma responsabilidade de santificar nossas esposas com a palavra, porque temos esse dever. Efésios 5, versículos 25 a 27, deixa isso claro. Mas, por muito desmantelado que um casamento esteja, Jesus pode e tem transformado muitos. E vão comigo a 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Quero começar com o versículo 9. Perdão, fui para 2 Coríntios, em vez de 1 Coríntios 6, versículo 9. O servo do Senhor diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguém mandou um vídeo no grupo da nossa igreja nessa semana que tirou duas das características aqui, fazendo um vídeo sobre 5 coisas que Deus não perdoa. E ele tirou deste texto, nem conheço a pessoa, mas os impuros e os adúlteros Deus não perdoa. Primeiramente, é um abuso das Escrituras simplesmente tirar 2 das palavras quando tem idólatras,
tem os efeminados, tem os sodomitas, tem os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, que são fofoqueiros, os roubadores. O texto é muito claro em dizer que estas pessoas não vão para o céu. E isso porque Deus é santo. Quem vive nessas coisas vive como inimigo dele, rebelde contra ele, e ele simplesmente termina aí no versículo 10 dizendo: nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele diz: não se engane, estes não vão para o céu. E o pecado não é limitado a estes. Por exemplo, em Apocalipse, acho que é 21 e não sei se é 8, diz que os mentirosos não vão estar no céu. Tem diversos. Mas onde precisamos ir com isto, ainda está no versículo 11, e aqui foi outro dos grandes erros que a pessoa que fez aquele YouTube fez. E aliás, com isso eu estou querendo dizer: tenha muito cuidado com os YouTubers que você escuta. Eles devem ser pastoreados pelo pastor Marcelo. Mas esse rapaz não referiu-se ao versículo 11. Sim. Pastor, nesse caso aqui eu estava observando que Jetro estava observando juntamente com Moisés lá, o povo que estava sendo criado por Moisés, desde a manhã até a tarde, ali em pé, até mesmo sentado, para poder ouvir o conselho que Moisés estava, para poder passar para o povo. Mas nesse caso, é preciso, muitas das vezes, você pode chegar, interferir em alguma pessoa para poder dar um conselho, ou a pessoa que tem que chegar para poder ser aconselhada? Me explique. Pois bem, boa pergunta. Minha resposta seria o que Jesus disse em Mateus 18, vendo o irmão pecando, deve ir para ele. Ao mesmo passo que a Bíblia diz, a gente ouvindo isso em Mateus 5, versículo 23, 24, 25, por aí, se a gente souber que um irmão está ofendido, que a gente ofendeu, e muitas vezes isso ocorre sem a gente nem saber que ofendeu o irmão, nós precisamos ir também. Né? Ok, mas voltando então a 1 Coríntios 6 e 11, tais, aliás, eu achei melhor ler aqui na Nova Almeida. Alguns de vocês eram assim. Nota bem o tempo do verbo. Estude com cuidado a palavra. Até o tempo dos verbos é importante. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. O texto não é difícil de compreender, não. É bem simples. Né? O pecado ofende a Deus, impede a entrada no céu, pois Deus é santo. Assim como você não deixa um inimigo entrar na sua casa, Deus não vai deixar os seus inimigos entrar no céu. Mas a identidade de um impuro, idólatra, adúltero, homossexual, fofoqueiro e assim por diante, pode ser mudado. Né? A pessoa às vezes se identifica com estes pecados, mas tem esperança. Pode se tornar um ex-impuro, um
ex-idólatra, um ex-adúltero. Quando a gente trata com algumas pessoas, elas dizem, mas eu sou assim. E se é uma questão de pecado, a gente pode dizer, sim, você é, mas Cristo pode mudar. Ao passo que tem algumas coisas que o Senhor criou, por exemplo, a cor da nossa pele, Deus fez, e eu sou assim porque Deus me fez assim. Eu sou homem porque Deus me fez assim. Ao passo que a gente sabe que muitos já foram adúlteros e Cristo transformou, não são mais adúlteros. Uma pessoa pode ter sido homossexual e Cristo libertou aqui. Eu conheço pessoas transformadas assim. Então, o pecado não tem que ser a nossa identidade. Cristo pode transformar, como Ele tem feito com muitos. E aí nós precisamos nisto compreender bem a questão de pecado, porque muitas vezes a gente pensa de pecado meramente em termos de uma ação, né? Fulano é ladrão, ele roubou alguma coisa, mas antes do roubo ele já pecou porque cobiçou o que os outros têm. Ele não, positivamente, não estava satisfeito com o que Deus deu para ele. Ele quis aquilo para si, tomando em vez de trabalhar para ganhar, como Deus planejou. Semelhantemente, o mandamento sétimo, não adulterarás. Mas já é pecado contra o Senhor cobiçar a mulher do meu próximo. É pecado, como Jesus disse, olhar para alguém com intenção impura no coração. Então, pessoas precisam ser confrontadas com a questão de que o pecado não é só questão de atos, mas também do que está no coração. Dos desejos impuros já ofendem a Deus. Então, como dizem Colossenses 3:16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, que a sabedoria está aqui na palavra de Cristo, louvando a Deus, salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Antes de orar, deixa eu só mencionar o livro do pastor Genuano, lute pelas suas famílias, são os devocionais para casais, um servo do Senhor que nós amamos muito. Também tenho aí uma série destes livretos, Não Consigo Perdoar, são livretos pequenos, às vezes um meio de ajudar no conselho a uma pessoa a dar um livrozinho, né? Tem uns aí até do Paul Washer quanto a evangelismo também. Então são alguns dos recursos que temos. Ó Pai, este assunto é bem rico, tem muito mais na sua palavra que poderia ser dito num assunto
Mas esperamos, Senhor, que o Senhor tenha usado esta hora que temos ocupado o tempo destas pessoas, tem escutado tão bem. Nós pedimos que o Senhor possa usar isto para nos capacitar, Senhor. Primeiramente, para levar o Teu Evangelho aos perdidos, mas aí cuidarmos uns dos outros, para que nós vivamos em tudo vidas santificadas. Abençoe o pastor Marcelo, a condução do Teu povo aqui, e que os irmãos o amem, que se submetam à instrução que recebem, que sigam os conselhos dados. Nós assim rogamos, no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava lembrando, pastor, um amigo do interior, que ele fez um movimento da palavra dentro da igreja, e é interessante que ele falou justamente disso. Disse: olha, irmãos, vamos fazer uma campanha aqui na igreja, onde as pessoas vão cuidar uns dos outros, vão cuidar da espiritualidade uns dos outros. E é interessante, olha, que a dinâmica da igreja foi de que, uma delas, né, é de que os irmãos não podiam faltar ao culto, não podia faltar a comunhão, não podia faltar a oração, não podia faltar o ensino da palavra, não podia faltar a pregação pública, né, a pregação da palavra. Isso gerou um desconforto em muitos irmãos que gostavam, digamos assim, de seguir seu horário, sua vida espiritual conforme queria. Mas é interessante que ele criou um movimento, o Espírito Santo naturalmente movendo a sua igreja para isso, um despertamento para a igreja, para entender que cada irmão é alvo de nosso encorajamento. Às vezes nós estamos aqui dizendo assim: irmão não veio, né? Ele não faz parte, só vem à noite, ou só vem pela manhã. Essa manhã mesmo eu me alegrei muito com o Robson, mais Cristiane aqui de manhã, e ele disse assim: rapaz, que alegria que posso estar aqui mais vezes. Mas é interessante que quando a gente faz esse movimento de encorajar uns aos outros para aquilo que é o princípio mais elementar, mais básico da vida espiritual, nós criamos um ambiente de aconselhamento onde nós admoestamos, corrigimos, encorajamos, né? Onde nós não queremos ver uma igreja que não cresce espiritualmente, mas pessoas maduras crescem umas com os outros, naturalmente. E esse irmão lá do interior, ele disse: foi um movimento que até saíram algumas pessoas desse movimento. Não quero ninguém pegando no meu pé, não quero ninguém. Eu cuido da minha própria vida, né? Eu cuido da minha vida. Mas muitos irmãos disseram assim: que bom que o outro se importa comigo, se importa em estar aqui crescendo e progredindo espiritualmente no Senhor, né? Então, agradecer a Deus pela vida do pastor Bruce, que está aqui sempre servindo a nossa igreja com grande alegria, e que no Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos e vamos a partir de agora crescer, possamos estar sendo usados como instrumento do Senhor, nas mãos do Redentor, a crescer também junto com outros. Amém. Nós gostaríamos muito, hoje mesmo estejamos orando, temos muitos irmãos enfermos que não podem estar aqui. Alguns irmãos também estão viajando, não podem também estar aqui. Alguns irmãos, por conta de luta espiritual mesmo, não podem estar aqui. Então temos circunstâncias e o campo, como diz o Senhor Jesus aos seus discípulos, os campos estão prontos para a gente poder trabalhar. Então que o Senhor possa nos dar sabedoria, com a graça de Deus, para podermos colocar o aconselhamento bíblico em prática. Teremos aulas muito especiais aqui. Quero encorajar os irmãos, já começando o aconselhamento por mim, né? Encorajar os irmãos a estarem aqui nesses dias de aula, tentando ajudar também outros irmãos a estarem aqui também. Então,
Então vamos fazer esse movimento de aconselhamento bíblico aqui na igreja. Graças a Deus já começamos, alguns irmãos já estão participando de algumas iniciativas nossas, como o curso de aconselhamento lá na Batista da Pituba, regulada Pituba, que está acontecendo trimestralmente. As mulheres aqui da igreja participaram de um curso de aconselhamento com o irmão do projeto Montesia online. Então a gente quer fazer com que esse movimento de aconselhamento bíblico ele esteja acontecendo aqui na igreja. Perceba, irmãos, a necessidade nossa, que o pastor Bruce muito bem colocou. A primeira necessidade é a necessidade de salvação. Depois, a necessidade de curar os irmãos por meio da palavra regeneradora do pecado. Então, que possamos ser agentes que vai trabalhar uns pelos outros. Eu com vocês, vocês comigo, e nós podemos fazer isso com o estilo de nossa igreja, movidos pela palavra de Deus. Uma cultura que pode fazer com que a nossa vida encontre um propósito no reino. Porque a verdade, irmãos, é que nós queremos que muitos que estão ao nosso redor possam ter o reino, possam ser alcançados pelo reino de Jesus Cristo. E não vamos aqui, com a graça de Deus, deixar ninguém para trás. Vamos estar, com a graça de Deus, movidos por isso. Irmão, e orar também para que o Senhor nos dê sabedoria, e eu digo assim também de intrepidez, coragem, porque a gente levar esse até o plano da salvação para as pessoas que estão fora na área do aconselhamento é diferente do que você levar para quem já está dentro da igreja, conforme o pastor Bruce falou, que é aquelas pessoas que ainda não tiveram a conversão, que não nasceram de novo. Porque isso acontece mesmo, porque às vezes existem pessoas na igreja que demonstram um nível de espiritualidade até bem avançado. E às vezes a gente fica assim temendo chegar para essa pessoa. E às vezes essa pessoa chega e diz, não, mas eu sei que é isso. Então, para a gente ter condições de dizer, não, você sabe, mas que está errado, que a palavra de Deus não é assim. Então, esse é um desafio, eu creio. E o maior desafio é você levar. Aqui nós tivemos essa aula hoje, eu já estou com um casal aqui em Memphis. Sim. Já estou. Estive com esse casal essa semana. Que misericórdia, né? Tanto eu como o marido. Não foi nós, um casal que nós temos, porque a gente conhece eles, mas eles andam em uma situação e dizem ser cristãos, dizem caminhar com Jesus. Então, esse é o grande desafio de quem está aqui, de quem está na congregação, porque ouve a palavra, está ouvindo tudo o que nós estamos ouvindo aqui, mas a digestão vai ser totalmente diferente. A verdade é que desde o aconselhamento bíblico, minha irmã, torna a igreja prática não só para ela mesma, entre a comunhão, entre a congregação, como o aconselhamento bíblico, ele torna prático a nossa vida cristã também para os perdidos. Ele acaba tornando a gente preparado, equipado, destemido, no bom destemor, para levar a palavra de Deus para os de dentro e para os de fora. Então eu acho que o maior desafio, em determinados casos, é para os de dentro. Exatamente, sim. Entendeu? Às vezes está aqui mesmo, está ouvindo a palavra, mas não tem fruto de novo nascimento. Não tem. E quem vai aconselhar também, com essas cargas que a gente tem que levar um do outro, que nós sejamos mantidos em oração, em relacionamento com o Senhor, para suportar também. Sim. Porque às vezes lá de fora recebe de um jeito e o que está aqui dentro recebe de outro jeito, totalmente diferente. Então é isso aí, e que esse aconselhamento deve trazer também a consciência para a igreja, né? Nesse sentido, que eu estou aqui, o pastor está aí, mas de repente a gente pode chegar para o pastor Marcelo e dizer assim, não é que seja pecado, sim, pode não ser pecado, mas de chegar para o pastor Marcelo e pontuar alguma coisa e que eu não tenha medo de falar com o pastor Marcelo. O pastor Marcelo é meu irmão. Para Moisés, minha irmã, para Moisés, lidando com aquele povo todo, na cabeça dele, ele estava dizendo assim, não, está tudo certo, está tudo bem, eu estou cuidando de todo mundo aqui. E a posição de Moisés, talvez ele se visse uma posição mais privilegiada do que Jetro, mas Jetro não teve. Jetro não. Isso não dá certo. Não abriu mão, sabe se isso aqui não é bom não. Do jeito que está aqui, não é bom. Não é bom. E é interessante que Jetro
acaba direcionando com um aconselhamento um líder que está cuidando, digamos assim, da liderança completa da igreja, né? E hoje também, né, mas Sim. esse direcionamento aí desse texto, é um direcionamento também para a igreja hoje. Sim. O conjunto hoje da igreja. Aí, o andamento da igreja é, vai depender dessa dinâmica, desse movimento. aí eu acredito. Junto com a liderança, Sim. junto com o pastor. Porque eu presenciei, uma igreja presenciou um pastor, conhecido de irmãos. Ele disse assim, será que o pastor pode ser admoestado, pode ser aconselhado pelo irmão? Será que vai ter algum irmão dizer, pastor, você está errado? Sim. Isso aqui devia ser assim. Isso. E o pastor chegar no nível de entender aquilo ali, de compreender. Porque tem pessoas que são usadas, como Deus usou Jé para fazer isso. O ex-Paulo, né? Eu me sinto à vontade. Perfeito. No sentido de o senhor está com a palavra. Sim. A Bíblia está aberta. Se tiver alguma coisa ali que não esteja livre, eu li aqui, não está certo. É. Mas tem que ser uma coisa bíblica também, né? Não tem na palavra. Pare para pensarem que a nossa intenção é que o irmão não caia. Ele muitas vezes está envolto, digamos assim, envolvido numa tentação, e a natureza daquela tentação é a queda. Se Moisés continua como está continuando, ele não vai aguentar. Né, pastor? Se ele prossegue do jeito que está, ele não conseguiria liderar a igreja, né? Mas o povo de Deus no meio daquele deserto. Agora, se nós formos analisar, é uma boa reflexão para aqueles que estão liderando e não tem condição, tem capacidade de chegar aí e repreender dentro da palavra. Porque Moisés era líder. Deixa eu ver o seu filho dele está de fora observando. Então ele não vai para o lugar. Então a mesma coisa que o líder que estiver na frente de qualquer situação, o irmão pode dessa maneira. Agora, é como eu falei, o pastor tem que ser humilde a ponto de ouvir e ver realmente o que terra. Perceba. Eu acho que isso aí é mais uma reflexão para tudo, mas o líder, ele deve conter mesmo desafio. Existe, eu acho que um problema aí, que é o problema do coração. Sabe qual é? É o que a gente vai trabalhar nas aulas, se Deus permitir. É o problema do coração. Como o pastor Jean. Não, sim, não, perfeito. E se fosse, meu irmão? Se for, tem que você chegar tem para que cima chamar dele. mesmo. Porque se eu tiver caído, os irmãos olharem eu cair, vai ser como se fosse um telespectador, né, pastor? O irmão está caindo, está em pecado, aí olha assim, rapaz, caiu. É um telespectador, isso não é irmão, isso não é nem comunidade, né? Isso não é irmão, mas o meu irmão, ele nem precisa ter acesso a mim o suficiente, como irmão que é, para dizer, isso não está bom. Isso não está bom. E do jeito que está indo, o que vai acontecer é você cair. É interessante que a dinâmica de uma igreja, a gente vai ver isso à noite na primeira carta de João, a dinâmica da igreja de exaltação, aconselhamento, admoestação, toda está envolvida no amor, e no amor sacrificial. Eu não posso admitir viver meu irmão permanecer no pecado. E por que eu faço isso? Não para destruí-lo ou desfazê-lo, mas saber que no final ele é um ser humano em pecado que precisa de mim e meu encorajamento. Se eu olhar para meu irmão da forma assim, ele é um pastor, então ele é um camarada que tem recurso financeiro, então ele não tem necessidade nenhuma. Meus irmãos, aqui nessa sala, exatamente agora, somos todos carentes da graça de Deus. Somos carentes da sua misericórdia. Então é um monte, como diz, que não sei, pastor, quem é que diz isso, não sei se é o esposo, se é que ele vai dizer, somos mendigos que sabemos hoje
Me lembra, Davi? Somos mendigos que sabemos hoje onde comer o pão. Somos todos mendigos que chamamos outros mendigos para saber onde se come o pão. Eu tenho minhas carências, os irmãos têm as suas carências, mas sabemos exatamente aonde nos alimentar. Sabemos exatamente aonde nos alimentar. É Cristo e sua palavra e Ele nos alimentando todos os dias. Todos os dias. Às vezes nós vemos irmãos afastados, né? Vemos irmãos distantes da comunhão e da palavra. Precisa ligar o radar não, o alarme, né? Para nós e dizer, rapaz, esse irmão já tem mais de 2 meses que não vem na igreja. Precisamos ir na casa dele, irmão, o que está acontecendo? Alguns irmãos a gente consegue fazer isso. Alguns irmãos a gente fala, diz, ó irmão, cadê você, de nós, aprendendo da palavra, crescendo conosco? Inclusive, essa semana eu mandei até uma mensagem para a irmã, que estava chamista aqui com a gente. Perfeito. Pelo WhatsApp. Falei para ela que ela é uma peça importante no nosso meio, que a gente está assistindo fala dela. E mandou a mensagem, você venha para a igreja, venha, volte para a gente, estamos sentindo sua falta. Falei com ela. E é fantástico quando isso se torna uma ação prática de cada irmão. Agora, do outro lado, você fala com o irmão, eu conversei com uma irmã que ela não está congregando, ou seja, há muito tempo, e falei sobre os cuidados que às vezes a gente tem, a área nosso confortável, que a gente simplesmente não vem. Essa irmã, ela disse para mim, justamente, eu estou olhando para mim mesmo. Eu estou olhando para mim mesmo, acho que é eu mesmo que não estou querendo vir, isso aí. E eu conversei com ela e ela permaneceu, não veio. E aí? Exatamente. Todas as vezes que tivermos oportunidade de falarmos para esses irmãos, é lembrarmos o que o pastor Bruce muito bem colocou no primeiro capítulo o capítulo 6 de 1 Coríntios. Vocês não eram assim. Querem voltar a ser, como Pedro vai dizer, né? É o cachorro que volta ao vômito. Precisamos lembrar das pessoas o que Cristo fez por eles. Pastor, tudo bem. Mas tem pessoas, infelizmente, tem pessoas, eu não sei se a gente chega uma hora, conforme até a gente aprendeu lá no primeiro curso de aconselhamento, que chega uma hora que tem pessoas que a gente tem que deixar. Perfeito. Porque essa irmã mesmo, eu já conversei com essa irmã em média 4 vezes. A última palavra que ela me deu foi que ela estava evidenciando mais a vida dela, a vida pessoal dela, do que caminhar com o Senhor. Né? Então ela deixou bem claro que ela estava vivendo a vida dela, o que ela estava fazendo seria melhor. Então eu já conversei várias vezes. Então a gente aprendeu também que chega uma hora que a pessoa tem que deixar essa pessoa, porque vai ser a pessoa e Deus. Exatamente. E aí? Exatamente. Uma vez eu fiz essa pergunta ao pastor Bruce, né, pastor? Eu perguntei, pastor, até quando o senhor vai no aconselhamento? E eu nunca me esqueço que ele disse, meu irmão, existe a hora onde você vai saber, dentro da dinâmica, do encorajamento, da demonstração, da tentativa de correção, em que a pessoa vai dizer assim, rapaz, e aí me lembro que o pastor Bruce, o senhor me respondeu isso, meu irmão, até aqui, eu tenho percebido que o irmão não quer progredir. Então eu entendo que o irmão não quer mais as minhas visitas e nem quer também receber a palavra e ouvir a palavra. Aí que o Senhor possa considerá-lo, que o Senhor possa fazer o seu... A verdade, irmãos, é que muitas vezes, e eu tenho falado aqui repetidamente vezes, a palavra de Deus ela traz muita esperança para o coração do homem perdido. Mas essa mesma palavra que traz esperança é a palavra também de justiça e juízo de Deus. Ela mesma, ao mesmo tempo que salva para o céu aqueles que creem, ela é a mesma palavra que para aqueles que não creem, condenação. E esse é o terreno que nós lidamos, né, pastor? Nós não lidamos só com o benefício de
dizer assim, tantos irmãos vêm para a igreja, é uma grande bênção, que a igreja está lotada, todos os irmãos ávidos pela palavra, querendo todos os dias a palavra de Deus. Não é assim. Esse terreno é um terreno onde nós temos uma certeza. Sabemos aonde se come o pão. Sabemos aonde crescer espiritualmente, recebendo a esperança. A pessoa despreza isso, é como o Senhor Jesus vai dizer, olha, é jogar pérolas aos porcos. É jogar pérolas aos porcos, né, pastor? Aí nesse caso, pastor, a gente descansa no Senhor. Exatamente. E ao Senhor. A gente descansa e continua orando. Orando pela pessoa. Exatamente. E às vezes a gente gasta muita energia com aqueles que não querem, e aqueles que querem estão ávidos pela palavra de Deus e precisam da nossa e do nosso encorajamento. Verdade. Às vezes nós temos irmãos novos na fé, precisamos que a gente gaste tempo com eles, tempo de qualidade com as escrituras, onde eles possam crescer também espiritualmente. E às vezes tem uma pessoa que está desprezando a palavra, não quer a igreja. E irmãos, eu vou confessar uma coisa com os irmãos, eu faço aqui todo dia isso. A gente passa a mensagem, conversa, bate papo, é importante a escola bíblica dominical, é importante a palavra, sempre está falando. Às vezes a pessoa, não é que ela não quer dizer eu não quero, ela não disse não quero com a boca, mas disse não quero com o coração. Eu não quero. Eu lembro quando eu cheguei também aqui na igreja, o pastor que me antecedeu, você disse, rapaz, ele passou uma lista de irmãos e de pessoas que já foram da igreja, mano. E eu fui atrás de cada um. E é interessante como as pessoas eram muito sinceras comigo. Eu gostei muito disso, que para mim, no começo, foi muito bom. Ela chegava e dizia assim, pastor, esse negócio de ser crente não é comigo não. Isso aí foi quando eu era pequeno, foi uma bênção, foi bom, mas eu não quero isso para mim não. Isso, na verdade, foi trazendo para o serviço para a igreja uma claridade muito boa. E disse, pronto, agora eu sei quem quer e sei quem não quer. Sei quem está passando por momentos de tribulação ocasional. E sei também que gente que quer dizer assim, eu não quero Jesus, eu não quero o Senhor. O próprio Senhor vai dizer aquele que me negar diante dos homens, Quer compromisso, né? eu não negarei diante do meu Pai. Não quer compromisso, mas ao mesmo tempo precisamos ter essa dose de compaixão, misericórdia, né, de amor por aqueles que estão perdidos, mas ao mesmo tempo tentando compreender da parte de Deus aqueles que necessitam, aqueles que carecem e estão em alguma medida buscando. Tem um irmão que é característica, ele sempre senta aqui no culto da noite. E eu falei para ele essa semana, meu irmão, você tá com sede, né? E ele achou que era água que eu estava. Como Jesus falou para o discípulo. Ele falou assim para mim, não pastor, mas eu acabei de beber água. Eu disse, não é isso não. Por que você está vindo toda noite no culto? Ele está aqui do lado de Maline, entre Maline e Manjussara. Ele senta todas as noites, pastor, aqui. Só que o que acontece? Quando termina o culto, ele sai parecendo uma bala, um raio, rápido demais. E você não consegue nem falar com o irmão. Aí eu peguei essa semana aí, a graça de Deus me concedeu, de conseguir falar com ele em 10 minutos. E eu disse assim, meu irmão, você está com sede, né? Aí ele parou assim. E disse, pastor, eu só não sei o que eu faço. Você se comprometeria comigo toda semana a estudar a palavra de Deus? Pastor, eu sou mecânico, faço isso, faço aquilo outro, faço aquilo outro. Aí eu disse, e se um irmão aqui da igreja conseguisse fazer esse estudo com você no horário que você pode? Ele disse, eu aceitaria. Eu disse, pronto, então, a partir de hoje, sua sede vai acabar com a palavra de Deus. Aí ele disse, tá bom, pastor, então eu vou. Agora perceba, ele está dando totais sinais que está querendo Cristo e amar sua palavra. Totalmente. E dentro dessa dinâmica a gente vai ver isso aqui todo. Então que o Senhor nos abençoe a nos preparar para essa
vida prática cristã, isso é natural, meus irmãos. Isso não tem nada de novo debaixo do sol. A vida cristã, né, irmão Israel? É de aconselhar, irmão Israel tem frutos de seu trabalho por aqui, de aconselhar pessoas nos caminhos do Senhor. É a vida natural de qualquer crente em Cristo Jesus. Então, ora ao Senhor para que o Senhor nos abençoe nessa prática que agrada a Deus, torna o seu nome conhecido e faz com que aqueles que vão sendo salvos cresçam no conhecimento de nosso Salvador Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, que o Senhor nos dê graça nessa